Muito bem, a gente vai fazer aqui um overview geral, então, da ferramenta, né? As possibilidades que a gente tem. Então, a gente vai ter aqui várias opções e dentro dos clientes a gente vai ter mais uma série de opções. Mas, inicialmente, a gente vai vir aqui em My Account e eu vou colocar aqui que eu quero em português. Eu já preenchi aqui e você vai preencher com as informações da sua empresa, né? Como consultor aí, seja de empresa ou do seu meio, que você quiser definir aqui. Então, o que a gente pode definir e por que é importante essas informações aqui definidas? Que quando a gente for utilizar os templates, que a gente vai mostrar daqui a pouco, eles já vão trazer já para você tudo já com preenchimento automático, né? Então, eu coloquei aqui o nome da empresa, CNPJ eu deixei aqui, depois eu vou corrigir, o nome do contato, o telefone da empresa, e-mail, endereço, cidade, estado, CEP, site e algumas observações que a gente queira colocar. Então, eu disse aqui que eu quero que ela trabalhe no idioma português Brasil, né? Vou salvar, ele me pediu para reiniciar aqui a aplicação, então vou já reiniciá-la. Então, agora ela já está toda em português. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter perguntas de maturidade que a gente vai entender na aula de maturidade do cliente. Então, a gente não vai mexer nisso agora. Eu só quero que você tenha um overview dessa ferramenta. Perguntas que a gente usa para o diagnóstico do processo, a maturidade do processo. Aqui é só a maturidade do cliente, aqui é a maturidade do processo. Tudo isso aqui a gente já coloca algumas perguntas aqui de maturidade, tanto para cliente como para processo, porque são as mais comuns, né? Você, obviamente, vai poder adicionar novos aqui questionamentos de maturidade, tanto de cliente quanto de processos. Mas aqui são os mais comuns, eu diria o mínimo que a gente tem que saber para poder definir a maturidade do cliente e também a maturidade do processo. Objeções, a gente já vem também preenchida, porque a gente usou as principais objeções, né? Que as empresas ou os gerentes têm em relação a RPA. Os desejos também a gente já listou os principais desejos. Então, tudo isso aqui você já vai poder utilizar, excluir, adicionar novos. Durante as aulas aqui a gente vai explicar muito, a gente vai detalhar muito como a gente usa isso aqui da melhor maneira. Provas sociais não vem preenchido, porque obviamente provas sociais, você que vai ter essa prova social à medida em que você for adquirindo clientes e for colhendo provas deles, e a gente vai explicar cada detalhe, o que é o peso de uma prova, qual é a melhor descrição, quais os entregáveis que você tem. Isso também é algo bastante interessante que você deve, depois ao longo aí do seu uso da ferramenta, você vai adicionando e vai te facilitar muito no momento de você fazer uma proposta para um cliente. Modelos a gente vai importar. Vamos clicar aqui em importar da pasta. Você vai até a pasta templates da instalação, de onde você instalou aí a ferramenta. Vai ter uma pasta templates, você vai selecionar. Ele vai importar esses templates. O que são esses templates? Já são documentos pré-configurados que no momento em que você for fazer, por exemplo, uma abordagem inicial num cliente, ele mesmo já vai, dependendo do cliente que você selecionou, colocar as informações tanto do cliente como suas nesse documento. Então, por exemplo, a gente tem aqui um documento de proposta comercial, quando você vai fazer a primeira proposta para um cliente e ele já preencher tudo isso para você e você depois só fazer os ajustes que você acha interessante. A gente vai fazer uma demonstração disso aqui, vai ficar mais claro, né, durante as aulas aqui, mas já joguei os templates. Fases do projeto, a gente já definiu algumas fases e horas estimadas para um projeto entre simples e médio, né? A quantidade de horas que seria necessário para entendimento do processo, levantamento de requisitos, análise de viabilidade, desenho da solução, desenvolvimento, testes, né? Testes unitários, as correções, ajustes, implantação, documentação. Tudo isso aqui a gente fez baseado no PMO, né? Da PMI, mas obviamente você pode ter aí a sua
quantidade aqui de fases mais ou menos do que isso aqui, e as quantidades estimadas. E quando você cria um projeto, você também vai poder fazer essas definições para esses projetos específicos, né? Então aqui é só para facilitar no momento que você for definir as fases do seu projeto. Um ponto importantíssimo aqui é a matriz de complexidade, né? Como é que a gente define se um processo ele é complexo ou não? Então aqui a gente já tem definido as dimensões e as criticidades, né? Que vai do básico, simples, médio ou alto. Isso aqui vai te ajudar também a escolher o melhor processo para ser automatizado. Durante a aula também a gente vai debater muito isso aqui. Então a gente já traz pré-preenchido aqui, mas obviamente que você pode alterar, pode adicionar, pode remover. Mas o que é importante aqui é que você já tem uma base daquilo que a gente usa, assim, para os nossos projetos aqui, para definir se um processo ele é complexo, né? Ou se ele é simples, se ele é básico, ou se ele é médio. Então a gente usa alguns parâmetros aqui que a gente já pré-configura e que depois você também pode alterar. E aqui a minha conta que você já viu aqui. Então só para te dar um overview aqui, né? A gente vai chegar nessa parte, mas eu peço que você não faça agora. Mas eu vou criar um cliente aqui fictício, né? Empresa fictícia, por exemplo, um CNPJ qualquer. Vou colocar aqui um CNPJ fictício. O nome do contato, também fazer contato fictício. Um setor, vou colocar contabilidade, por exemplo. Um telefone também fictício aqui, um endereço de e-mail, e-mail@email.com. Posso colocar o site aqui, ok, só para que ele crie aqui. Então observe o seguinte, eu fiz a captação desse cliente aqui e eu quero já mandar para ele uma primeira abordagem. Olha que interessante, quando eu clicar aqui, vou salvar obviamente outro local aqui, né? Eu não quero sobrescrever. Ele vai salvar aqui em downloads, ele salvou. E olha que interessante, né? Esse follow-up aqui, abordagem inicial. Ele já vai fazer o preenchimento, ó. Oi, contato fictício, tudo bem? Vi que você atua no setor contabilidade da empresa fictícia, trabalho com automações, blá, blá, blá. Então isso aqui é um template que, só para facilitar, né, de uma ideia do que a gente pode usar para esse primeiro contato. É claro que esse texto não me agradou, não tem nenhum problema. Eu posso vir aqui no modelo, pegar esse follow-up aqui, por exemplo, e abrir para edição. Quando eu clico aqui, ele vai abrir, me permitindo editar. E eu posso alterar o texto. Essas marcações aqui é que vão entrar os nomes que estão lá na aplicação. Então eu posso mover isso para qualquer lugar. Aqui eu não quero colocar 15 minutos, eu quero dizer só que em 5 minutos eu explico. Eu posso alterando esse texto aqui à medida que eu acho que seja importante a alteração desse texto. E a gente vai ter abordagem inicial, abordagem pós-reunião, digamos que eu consegui marcar uma reunião e aí eu tenho aqui a abordagem pós-reunião, tem um checklist de venda, tem uma proposta comercial. Eu vou mandar ele gerar aqui uma proposta comercial, por exemplo, só para que a gente veja. Vou salvar aqui em download, ele salvou. Vou abrir aqui essa proposta comercial. E ele já vai trazer para a empresa fictícia, elaborado por Alex Diogo, que no caso é o meu contato, né? Aí eu venho aqui, altero a data de emissão. E ele mesmo já vai fazer os preenchimentos. Tá vendo? De todas as informações. Se eu pegar aqui, por exemplo, vou pegar outro exemplo aqui de um outro documento, contrato de prestação de serviço. Aí aqui eu já estou mais avançado, né? Que é uma sequência de documentos e trocas de mensagens que eu vou fazendo com o cliente, que ele já me facilita, né? Então eu vou pegar aqui, contrato de prestação de serviços.
eu vou ver que ele mesmo já vai fazer todo esse preenchimento. Ó, contratante, empresa fictícia, que foi o nome que eu dei, sede em, se eu colocar o endereço, ele vai preencher, inscrita sobre o CNPJ número tal, porque obviamente eu deixei essa numeração, né? Neste ato representada por, aí o contato fictício, que foi o nome que eu dei, contratada, que no caso é a minha empresa. Ele já traz todas as informações, o representante sou eu e tal, e ele vai fazendo já todo um documento que depois eu só vou fazendo aqui as alterações que sejam necessárias. Lembrando sempre que eu posso também alterar o próprio template, né, para que ele já conste outras informações que eu ache relevantes. Então a gente tem uma série de documentos aqui, como de follow-up, geralmente são as mensagens trocadas, né? Prestação de serviço, aí vem os follow-ups, o acordo de confidencialidade, termo de responsabilidade de execução, termo de contratação de pacote de horas, termo de garantia da automação, encerramento do projeto, os checklists que eu preciso fazer pré-vendas e depois o checklist da qualidade da automação, aí um contrato freelance, se for o caso, uma proposta também, são extras, né, de freelance, e eu posso também criar novos documentos e adicionar aqui, eu tenho a possibilidade de adicionar aqui novos documentos usando aquelas tags, né, que a gente vai depois ensinar cada tag que a gente pode utilizar para que ele mesmo pegue dessa aplicação os dados que estão no banco de dados para o preenchimento do documento. Então esse é um overview bastante rápido aqui dessa ferramenta. A gente vai ver que nela a gente vai ter como tratar da maturidade do cliente, quais são os cargos e salários desse cliente, para que a gente, no momento de escolher um processo, a gente consiga mostrar para o cliente quanto custa aquele processo atualmente para ele. Definir os contratos, os processos candidatos, né? Nesse processo candidato, a gente vai conseguir mapear vários processos e definir qual o melhor processo que a gente pode automatizar para que aquele cliente de fato tenha um retorno bom sobre o investimento, e depois a gente cria então um projeto onde a gente vai definir que processos, quais fases que a gente vai utilizar e exportar isso depois para o Excel já tudo documentado já para apresentar a proposta desse projeto aí para o nosso cliente. Então uma ferramenta que está em constante evolução, mas que a gente já tem tudo que a gente precisa para iniciar aí o nosso trabalho como consultores estratégicos, sabendo exatamente o que a gente vai falar para o cliente no momento que a gente precisa falar, sabendo exatamente como demonstrar para o cliente, principalmente, qual o retorno de investimento que ele tem contratando os nossos serviços como consultores RPA estratégicos. Então é isso. Vamos dar sequência aqui nas nossas aulas.